Sejam todos bem-vindos a mais um Conversando com o Dinho Martins. É um prazer tê-los aqui. Você sabe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, isso ajuda as plataformas digitais a entregarem o nosso conteúdo com mais maestria e mais pessoas ficam conhecendo das informações que a gente leva aqui. Também estamos no Spotify, você encontra a gente por lá. Meu convidado de hoje é alguém polêmico, especial, autoridade, e eu conto pra você depois da nossa vinheta. Roda! Ele é deputado estadual, é um paulista, eu não sabia, é um paulista, mas que está no Espírito Santo fazendo história há algum tempo, é professor e eu quero entender como que a gente tem professor dessa matéria, desse assunto que ele lida, lidando com o viés político que ele trabalha, isso é importante. Recebo para uma conversa que tem grandes projetos de leis que tem beneficiado a população capixaba, deputado estadual Wellington Calegari. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Odinho. Um forte abraço, né, com toda a sua audiência. E vamos que vamos, meu irmão. Tá aqui é uma honra para mim. Eu fiquei curioso ao vasculhar, ao dar uma sondada aqui no processo para a gente conversar. Eu queria primeiro entender como que um professor de geografia e de história consegue ser de direita. Porque estudei de verdade. Olha, já começou. Vamos ser forte, polêmico logo. Já começou forte o homem. Estudei. Porque, de fato, nessa área de história, principalmente, é difícil ver um professor que não se identifique com as bandeiras da esquerda. Realmente, Odinho, isso é um fato. Houve uma doutrinação muito profunda, que faz parte da estratégia do marxismo cultural, gramsciano, tomar conta dos centros de cultura, dos centros intelectuais, e eles invadiram as universidades brasileiras, e não é de hoje. A penetração começou nos anos 40, foi seguindo, nos anos 60, 70, tomou conta de vez. Então, há uma ideologização, há uma propaganda ideológica muito forte para formar professores, principalmente da área de humanas, com viés marxista, com viés esquerdista, para que eles possam realmente propagar isso entre os jovens. Porém, é aí que eu falo, pouco estudo te afasta de Deus, muito estudo te aproxima de Deus. Se você estuda bastante a história, se você consegue sair fora dos slogans da esquerda, você começa a ver que a realidade é muito mais complexa. A teia da realidade não é facilmente abordada, não é facilmente pega por slogans ideológicos. Quer saber uma coisa? Sabe por que tem muito professor de esquerda? Porque é fácil dar aula de esquerda. O discurso é mais docinho, né? E é fácil para você passar. Por exemplo, você pega um assunto como a Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai. Vou dar aula para meus alunos de Guerra do Paraguai. Se eu quiser dar uma aula de Guerra do Paraguai top, real, buscando todas as causas, todas as motivações, é complicado. São muitas as motivações num conflito continental como a Guerra do Paraguai. Agora, se eu pego a receitinha de bolo, a Grã-Bretanha imperialista manipulou duas nações da América do Sul semicoloniais, Argentina e Brasil, para que elas massacrassem um experimento progressista que era o de Francisco Solano Lopes, um herói sul-americano que estava industrializando o Paraguai, e isso levou ao genocídio da população paraguaia. Nossa, e soa bonito, né? Soa bonito, soa bombástico. Você usou palavras que remetem no imaginário do jovem: genocídio, colonização, opressão. Então é muito fácil você ser um professor de história esquerdista. Por quê? As palavras-chave vêm de uma maneira que torna a matéria fácil. Você nem precisa estudar para dar aula. Agora, quando você joga um debate profundo, que você vai trazer fontes, vai pegar outros livros, você vai trazer que não tinha industrialização nenhuma no Paraguai, que o Paraguai tinha uma posição complexa, era um estado quase totalitário na América, enfim, quando você vai entrar nos assuntos profundos da questão, isso leva tempo. Então é muito fácil. E graças a Deus, eu já na faculdade, uma outra coisa que me ajudou a não ser de esquerda é porque eu entrei tarde na faculdade. Eu entrei na faculdade de História com 25 anos e eu já tinha uma vida pregressa de trabalho no mercado de trabalho privado.
Então, tipo assim, eu conhecia a realidade. E eu vejo que muito jovenzinho sai daí. Isso acontece muito com pessoas de classe alta, tá? Sim. Em especial aqueles que vêm do interior estudar na capital. Exato. Mas na cidade também. A playboyzada tende a ser mais de esquerda. Você vê isso na UFES aqui em Vitória. A molecada sai de casa a vida inteira protegida pelo papai, não sabe o que é a vida real. Aí ela, na escola, já começou a ser doutrinada pelo professor de história. Quando bate na universidade, irmão, é capturada. Lavagem cerebral. Já eu não. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Já trabalhei na lavoura, servente de pedreiro, já fui dono de boteco. Eu fui dono de boteco, irmão. Já vendi plano de saúde. Mas você trabalhava mesmo no boteco, você vendia, né? Vendia. já fui vender, já fui negociante de mármore e granito, de automóveis, já trabalhei com plano de saúde. Então, tipo assim, eu tinha uma vida... multifacetado e descobriu o que é o capitalismo na prática. Na prática. Que é o que funciona no mundo. Exato. No mundo. Querendo ou não, o livre mercado é uma das mais poderosas forças que existem. Porque é a força do interesse. A gente pode achar isso egoísta, a gente pode achar isso não é tão bonito, mas é a verdade que a mola mestra da economia é o interesse individual, querendo ou não. Claro. É um fato. Para a gente ficar ainda nesse campo do professor, para já a gente partir para as outras áreas de sua vida, eu queria que você me dissesse o seguinte: o conteúdo da escola, livros, o conteúdo literário de forma geral, ele, na sua visão, ele está todo contaminado hoje? Eu diria que sim e não. Em que sentido? Sim, porque o viés é todo de esquerda. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Fala pra nós. A gente, daqui uns dias, vai encontrar nos livros de história a narrativa daquilo que eles chamam de golpe. Ali de 2013, de 2014, 15, Sim. da Dilma. A minha filha, que ainda é uma pré-adolescente, já começa a ver isso nos livros. Ela fala, olha, pai, aquele negócio... Chamado de golpe. Contando uma narrativa, vendendo uma história do jeito que interessa a esse espectro político de esquerda. Uhum. E aqui, com todo respeito aí às classes políticas e suas ideologias, mas me parece uma tentativa absurda de reescrever a história. A gente consegue perceber isso muito claramente no material didático dos alunos. E aí vai se apagando aos poucos uma parte da história construída por chamado heróis, dê o nome que quiser, que tinham talvez um viés mais capitalista, mais de direita, os bandeirantes, por exemplo, em São Paulo, e vai colocando aqui essa narrativa de golpe, de que tiraram do poder, que a classe trabalhadora ascendeu ao poder com a chegada da esquerda, coisas desse tipo. Infelizmente existe isso sim, muito forte. A maior parte dos materiais didáticos, eles seguem um viés mais à esquerda, querendo muitas vezes, especialmente uns anos pra cá, que radicalizou. Houve uma radicalização muito forte das narrativas. Mas isso já é há algum tempo. Você pega, por exemplo, a Revolução de 64, que é tratada já há alguns anos como golpe. E é o golpe que criou a ditadura militar, que é um termo totalmente errôneo. Nós não tivemos no Brasil, entre 64 e 85, uma ditadura militar. Nós tivemos um regime militar. Se a gente for falar de ditadura no Brasil, nós tivemos 3. Que foi a ditadura do Floriano Peixoto, né? Ele realmente implantou um regime de arbitrário, fechou o Congresso, governou por decreto. Você teve Getúlio Vargas, com o Estado Novo, e antes também do Estado Novo, durante a maior parte do regime dele. E talvez hoje, com Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo novamente uma ditadura de toga. Agora, falar que o regime militar era uma ditadura? Não coaduna. Era um regime autoritário, concordo. Tinha um viés que eu nem diria que é de direita ou de esquerda, não. O regime militar tinha um viés tecnocrático. Ele era positivista. Isso é uma discussão para mais de metro, inclusive. Agora, voltando aos livros didáticos, tem sim. E isso é muito terrível. Porém, existem, às vezes eu vejo em materiais de algumas escolas particulares e até, às vezes até do MEC, alguns livros que escapam disso. Como que você escapa disso na história? Quando você coloca uma história factual. Porque quando você tem que apresentar fatos, você não tem que apresentar interpretações. As interpretações, eu entendo, talvez até vai ter algum professor de história que vai discordar de mim. Não, você tem que fazer. Não, porque se eu faço isso, se eu interpreto a história para o meu aluno, eu estou dando mastigado, eu estou dando o meu viés. Então você tem que apresentar fatos. Por exemplo, fato: Dilma Rousseff sofreu impeachment
e a cassação do seu mandato presidencial em 2016, fruto de uma ação do Congresso. Isso é fato. Interpretação. Isso foi um golpe. Não. Isso foi o Estado brasileiro expurgando uma presidente que cometeu um crime de responsabilidade. Porque se eu não fizer isso, e aí eu acho que o bom professor de história, o que ele faz? Ele pega o impeachment de Dilma Rousseff, pega o impeachment de Fernando Collor de Mello, que aí eles falam que é impeachment, aí eles gostam. e compara. E eu posso ver interpretações dos dois fatos. Tem muita gente que fala, o Fernando Collor caiu porque não soube se relacionar com o Congresso. Dilma caiu porque não soube se relacionar com o Congresso. Fernando Collor caiu porque contrariou o interesse de grandes corporações que ele abriu o mercado. De fato, quem iniciou a abertura comercial foi Fernando Collor. Dilma caiu porque... Então isso é um debate. O professor honesto de história faz isso. Agora, por isso que eu falo, não é apenas um problema político ideológico, é um problema moral. Se você é um professor de área de humanas e você não faz do seu propósito que o seu aluno tenha capacidade de análise própria, você é um desonesto. Você está cometendo abuso intelectual. E eu falo isso tanto para a direita quanto para a esquerda. Nós não temos o direito de fazer isso com os jovens. Nós temos que apresentar fatos. A interpretação nós temos que suscitar por meio de discussões, comparações, análises. Por isso que eu entendo que os livros de história não deveriam ter esse viés tamanha carga ideológica. Não poderia. E nem para um lado nem para o outro. Claro, repito, claro. Tem que ser factual. E o jovem faça a sua interpretação. O nome já diz, história. Deveria contar apenas a história. A história. A interpretação fica para a pessoa. Professor, rapaz, que aula, hein? Você que está acompanhando aí o nosso canal, teve a oportunidade de receber uma aula de história do professor. Foram quantos anos ou são quantos anos já em sala de aula? Entre história, geografia e filosofia, que são as matérias que eu trabalho, foram 14 anos. 14 anos. No momento você está licenciado como deputado. Porque eu também sou servidor do judiciário. É isso que eu ia falar, você ainda também é servidor do judiciário. Sim, sou analista judiciário e eu sempre conciliei as duas atividades, da aula na iniciativa privada, já dei também aula em escola pública, mas a maior parte foi iniciativa privada, cursinho pré-vestibular, já dei aula superior também, e no fórum, né, no Poder Judiciário. Então eu estou agora, no momento, afastado de todas as atividades, me dedicando integralmente ao mandato de deputado. Só pra gente concluir essa parte de professor aqui, como é que é pra você, um cara que se identifica com a direita, quando você assumir uma turma, imagino eu num cursinho, e a turma ela já vem mais ou menos moldada pelos professores anteriores, seguindo essa... Como é que eles recebiam você quando você chegava com uma proposta completamente oposta daquela que eles estavam acostumados? Eu tinha umas coisas, cara, e assim, é por isso que eu falo, a gente tem que saber muito dialogar. Isso me ensinou muita coisa. Ser professor me ensinou a falar, me ensinou a discursar, me ensinou a explicar as coisas e me ensinou a dialogar. Porque você tem que tomar esse cuidado, realmente. Você vem aquele aluno doutrinado, outros nem tanto, outros já vêm até com pensamento de direita, tem isso também. Sim. E você tem que saber dialogar com todos, que você tem que passar a sua matéria, especialmente pré-vestibular. E eu, graças a Deus, conseguia não ter problemas. Tive pouquíssimos problemas, pouquíssimos. E eu brincava muito, sabe? Claro, tinha aqueles alunos que saíam da minha aula... Esse professor fascista. Não, tinha. Eles levantavam e iam embora. Eu até sabia quem era. Aí, mas às vezes até esses ficavam e já tive muito feedback interessante do aluno chegar pra mim. Calegari, eu não concordo com você, mas eu gosto do jeito que você dá aula. Você é um cara que está aberto ao discurso contraditório. E eu realmente, eu abri, às vezes aluno começava a me questionar e eu não ia para cima dele, como eu vejo que infelizmente alguns colegas de esquerda fazem. Tem uns querem massacrar, quer massacrar o aluno. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz, olha, fique quieto, a autoridade aqui em sala sou eu, você tá falando, não, eu ficava argumentando. Claro. Até o ponto que dava também, para não desviar demais o foco, e ele ficava com a opinião dele, às vezes não. Às vezes, e eu tinha até, e é complicado, porque nessa área de humanas, eu tinha um negócio que eu falava com os alunos, na brincadeira, que é o seguinte, olha essa questão aqui, botava a questão no quadro. Você tem que pensar, às vezes, quando você vê uma questão dessa, o Calegari responderia, acredita no quê? A essa aqui? Então eu vou no oposto. Vai no oposto, eu falava com eles. Vai no oposto. Enem, meu filho. Vocês têm que saber. A verdade tá aqui.
Mas olha, você vai ter que responder desse jeito. Então, eu fazia esse jogo, porque realmente tem muitas questões ideológicas também no Enem. E a gente queria que o aluno passasse. O importante nesse caso é o cara tirar a nota boa pra passar. Tirar a nota boa pra passar. Então, assim, e a gente dava dicas também, até na parte discursiva, na parte de redação, embora eu não fosse professor de redação, mas acabava que os temas eram temas nossos, né? De geografia, de história, de atualidades. Eu falava, olha, aí você não precisa mentir. Mas se você for argumentar, argumenta desse jeito, desse jeito. Não vai totalmente de direita na sua resposta, não. Ruim. Vai dar ruim. Mas você não precisa ser de esquerda. Então, acabava que fazia ensinava um pouco do aluno a fazer um malabarismo. Você já estava ensinando os caras a ser centrão desde já? Não tinha jeito, cara. Pra passar no Enem, no mínimo centrão. Você pode ser de esquerda ou centro. Direita, esquece. Que legal. E aí a sua vida caminha para o lado da política. Isso aí. Você chega à Assembleia Legislativa com um discurso muito forte, com um discurso bem posicionado. Para um deputado de primeiro mandato, surpreendendo, inclusive, no seu modelo de atuação, organizado, jeito, pautas a enfrentar, em alguns embates célebres e importantes, com o Palácio, inclusive, para aprovação de uma lei que a gente já vai conversar sobre ela, inclusive sua aí. Como é que está sendo essa experiência parlamentar para alguém que vem do ambiente acadêmico, de repente se deparar ali com aqueles 30 camaradas, 29 no caso, porque você é o 30º, com pensamentos completamente opostos e diferentes? Fascinante. Eu falo que a experiência parlamentar, para mim, na minha vida, ela foi fascinante. Eu amo o que eu faço. É a sua primeira experiência política? De mandato, sim. Eu nunca exerci outro mandato. Eu não fui vereador, eu não fui prefeito, eu não fui... Não, eu já vim direto para deputado. Rapaz, que legal. Eu disputei minha primeira eleição em 2018, tive um resultado apreciável, fui candidato a vice-prefeito em 2020 e em 2022 eu fui eleito. Uma estratégia bem pensada mesmo, de longo prazo, para me levar à cadeira na Assembleia. E essa diversidade de opiniões que tem na Assembleia, e você saber lidar com isso, para mim é uma coisa fascinante. E eu me coloquei desde o princípio em um estado de imersão. Eu tenho que viver a vida parlamentar. Por isso que eu deixei de dar aula, o fórum, obviamente, eu não podia acumular as funções. Quando eu fui eu fiquei, eu tenho que aprender. Não é só aprender a ser deputado. Eu tenho que viver o meu mandato parlamentar. E eu fiz isso. Eu estudei regimento, estudei a biografia dos meus colegas para saber os pontos de contato e os pontos de repúdio, onde não tinha como conciliar, onde tinha. E ao fazer isso, eu me dediquei a uma coisa, Aldir: fazer um mandato de entregas. E é muito difícil, porque você sendo oposição, e todo deputado, todo parlamentar, vereador, deputado, senador, ele se vê num dilema. Peraí, ser oposição, mantendo-me fiel ao que me elegeu, ou deixa de lado isso, vou fazer entregas porque eu preciso do executivo, porque ele tem o poder da caneta para dar emendas, para fazer obra, para não sei o quê, não sei o quê. Eu decidi as duas coisas. Eu quero as duas coisas. Eu vou ser oposição para ser leal ao que me elegeu, que foi a direita anti-Casa Grande, mas vou, à minha maneira, dar entregas do meu mandato. E com a ajuda de Deus, eu acho que foi muita providência. Com a ajuda dos meus colegas, eu tive colegas fundamentais ali na Assembleia, o deputado Alcântara, o deputado Lucas Polese, deputado Assunção, deputado Coronel Wellington, deputado Marcelo Santos. Foi fundamental. Essa rede de amizades que a gente fez de aliança foi fundamental para eu conseguir. Então, o que eu fiz? E até uma sugestão para qualquer um que queira hoje entrar na carreira política. Você tem que se cercar e você tem que ser querido no seu meio. Esse negócio de deputado chegar, eu sou o dono da verdade. Todo mundo aqui é falso, só eu faço política de verdade. Só eu sou povo, vocês são elite. Só eu sou honesto, vocês são... Isso é a morte. Porque você faz oposição, se for fazer, ao executivo. Você não pode viver de oposição aos seus colegas, aos seus pares, porque você precisa deles. Para votar com você as suas matérias. Exato! Inclusive, me permita fazer um recorte aqui dentro desse contexto. Eu percebo, e aí a gente acompanha,
o seu modo de plenário, que a gente fala, né? Você é um cara muito bem articulado. Você citou aí alguns exemplos de parlamentares, mas a sociedade ainda às vezes não conhece ou não entende como é o desafio de vocês, parlamentares, mas que nem sempre, ou quase sempre, nunca é pessoal. Então, assim, tem um debate acalorado a respeito de um tema, uma pauta, ok, o pau quebra e é um contra o outro ali nos microfones, Sim. que é a função de vocês, mas acabou. Acabou. A resenha tá valendo, a conversa ali de bastidor, às vezes até pra pedir o voto. E tem cidadão que não entende isso, não. Tem cidadão que acha que ele tá com a Irine, tá com o João Cosa. Cara, é lógico. É ridículo o cidadão achar que porque você é de direita, você não pode sentar e tomar o café ali no cafezinho com um parlamentar que representa o outro público. Tomo café, converso, dialogo, peço o voto dele para as minhas pautas. Tem pautas que a esquerda votou comigo. Por exemplo, quando eu aprovei a lei do parto livre, eu tive unanimidade na Assembleia. Como que eu consegui que a Camila Valadão, a Irine Lopes, o João... eu vestia... Capacidade de articulação. Exato, eu botei a sandália da humildade e fui até essas pessoas. Vem cá, eu sei que nós temos ideologias opostas, mas vem cá, essa lei de alguma forma agride o que vocês acreditam? Não. Vamos votar? Me ajuda aí. Como eu já votei a favor de lei deles. Claro. Porque eu olhei, peraí, não atinge o que eu acredito, não atinge os meus valores, não atinge as políticas que eu defendo. Por que não? Vou fazer esse gesto. A gente tem que fazer alguns gestos. Mas aí você tá dando mole. Você contra... Não, você não dê mole pro comunismo. O comunismo vai te matar. Pode até ser verdade, eu acredito nisso também. Eu acredito que os comunistas querem nos fuzilar todos, querem nos matar todos. Tá, e aí? O que eu faço com essa informação? Eu vou matar os comunistas? Eu tenho como matar eles? Eu tenho como prender? Eu tenho como caçar o mandato? Não, eu tenho que conviver com eles. Então, se eu tenho que conviver com eles, eu preciso, no mínimo, criar uma gentileza que permita a nossa atividade parlamentar. Eu vou fazer. Se algum dia a gente puder eliminar o comunismo do Brasil, que é um sonho, a gente vai fazer. Mas até lá, nós vamos ter que conviver, não é com o comunismo, mas com os comunistas. Você falou aí, você é um cara religioso, eu sei que você é muito religioso. O apóstolo Paulo fala em algum momento lá na Bíblia, lá, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Eu lembrei dessa fala. É isso aí, em algum momento você tem que... lapidar. É uma frase lapidar. Nós temos que saber viver o ambiente. Você tem que chegar nos lugares, não adianta você chegar violentando o ambiente que você tá. Eu vejo muito orador de direita que peca nisso. Quando tá na bolha, ele é o rei. Saiu um pouquinho da bolha, ele não sabe temperar o discurso, ele é rejeitado, ele causa repúdio e ele acha que tá abafando. Mas a bolha gritou, e viva, vamos lá. Tá, mas se nós estamos falando aqui, não estamos falando aqui de mandato, nós estamos falando de vitória eleitoral, estamos falando de mudar a sociedade. Representação, isso aí. Eu entendo que o meu eleitor fez um pacto comigo quando votou em mim. Calegari, eu quero que você vá lá, represente os ideais que você diz representar, mas eu quero que você traga algo. Você tem que produzir. Então, como fazer isso? É difícil? Mas é obrigação nossa de político tentar fazer isso. Nós temos a obrigação de dar um retorno para esse eleitor. Temos que ser leais, temos que ser fiéis ao que nos elegeu, mas também temos que concretizar políticas que estão de acordo com esses ideais. Senão eu vou ficar lá só gritando. Fica chovendo numa olhada, né? Não, Mais do mesmo. Aí, com toda essa sua capacidade, você falou aí, você aprovou, eu acho que de tantas leis, de tanto trabalho que você tem feito legislativo, eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho mais essa aí, do parto livre, que de fato tem feito a diferença no estado do Espírito Santo, uma lei que veio para mudar. A verdade é essa. A gente tinha algum problema recentemente, inclusive, alguns problemas sérios nessa questão em Aracruz, Colatina, né? Guaçuí. E a sua lei, ela vem como um refrigério, eu acredito, para as famílias, para as mães, que vão, às vezes, assustadas, né? Mãe de primeira viagem, principalmente, né? Aterrorizadas. Ô, Dinho, eu vou falar um negócio para você. Eu falo isso do fundo do coração. Se eu não exercer mais nenhum mandato na minha vida, se eu só perder as minhas eleições daqui para frente, se eu nunca mais for nada, essa lei fez valer a pena a minha carreira política. Essa lei salva vidas.
essa lei está mudando a realidade do Espírito Santo no que se refere a partos. Porque nós tínhamos um quadro tétrico, como ainda é em todo o Brasil, de mulheres violadas na hora do parto. De mulheres sem voz. Da mulher chegar num hospital e é isso mesmo, vai ser desse jeito. Tanto obrigar a mulher a fazer cesariana, quanto obrigar a mulher a fazer um parto normal que ela não tinha condições. Todos tinham voz. A frase padrão era assim: você é médico, filha? Então confia que eu sou médico. Eu sei o que eu tô fazendo. É isso aí. E os resultados eram trágicos. Nós temos um alto índice ainda de morte neonatal, de mortalidade infantil e decorrência de partos violentos, de partos forçados, mas nós estamos acabando com isso. Estamos acabando. No sul do estado já não tem mais. Ontem mesmo eu conversei com um obstetra, amigo meu, doutor Roberto Bastos, de Cachoeiro de Itapemirim, e ele falou: Calegari, a lei tá funcionando. É ver um médico. A maioria dos médicos são a favor da lei. Porque antes, qual era o quadro? O hospital ele podia fazer no máximo 30% de cesariana. Se ele passasse disso, o Estado punia ele. Então, o que punia financeiramente? Sim. Então, o diretor do hospital pressionava o médico. Início de mês. Meta. Transformar um hospital numa fábrica. Aí você dá o azar de levar sua esposa, levar sua irmã, levar sua filha. Num dia como esse, de pressão. Que tá no risco lá da meta. Tá no risco da meta. Aí sua esposa tem uma complicação. E aí, irmão? E aí acontecem casos terríveis, como aquele bebê de Colatina com 7 quilos. 7 quilos. Que nasceu de parto normal. A mãe foi dilacerada. 55 pontos. O bebê teve o braço com 2 fraturas, rompimento de ligamento. Não sei se ele vai ter os movimentos normais do braço dele algum dia na vida dele. Entendeu? Loucura. A mãe dilacerada. E isso tá acabando. Vai acabar. Claro, temos muito que avançar ainda na cultura do parto, precisa melhorar a atenção primária nos municípios, mas pelo menos essa violação grave da mulher nas maternidades está acabando e estou para dizer que já acabou. Com a lei em vigor, agora é uma questão de conscientização, né? Conscientização. É um trabalho de fazer a informação chegar lá na ponta, para que o cidadão, para que os enfermeiros, os médicos, a comunidade hospitalar como um todo possa... Jim, rodei todas as maternidades já. Todas as maternidades do Espírito Santo. Eu fui depois da lei. Antes da lei, já tinha rodado fazendo audiências públicas. Fiz 8 audiências públicas. Rodei todas as maternidades do estado, depois da aprovação e sanção da lei. E agora estou divulgando para as massas. Estou indo, boto o trio elétrico, boto mesmo nosso cartazinho, né? Nós temos um folheto, que depois eu até gostaria de mostrar. Vamos. Colocamos isso para a população, para que ela conheça. Porque a mulher tem que conhecer, eu falo. Cada mulher que conhece o parto livre é uma vítima menos de violência obstétrica. Cada mulher que conhece o parto livre é uma criança menos com paralisia cerebral. Cada mulher que conhece o parto livre é uma família menos que chora. Então nós estamos divulgando em massa para que as pessoas conheçam seus direitos. Então vamos lá. O que de fato no que consiste a lei, deputado? Me ajuda aqui para quem está assistindo compreender. Muito simples. Ela, a partir da 39ª semana, que é quando a medicina, toda ela é baseada em ciência, tá? Não é apenas uma questão do achismo do Calegari, não. Nós discutimos com o Conselho Regional de Medicina, com a Associação de Doulas, com o Conselho Regional de Enfermagem, né? E com a OAB, com a Defensoria Pública. 39 semanas é o prazo que o bebê está, digamos, maduro. Uhum. Está pronto para nascer. Claro que ele pode chegar até 42, né? Mas com 39 semanas, a mãe tem o direito de já optar por cesariana. Ah, mas vai ser automático? Não, aí entra para uma cirurgia eletiva. Ah, mas ela entrou em trabalho de parto. Aí vai ser, ainda ela pode. Se ela tiver, em algum momento desse processo, ela tiver alguma dificuldade, que ela não tem passagem, ela pode optar pela cesariana. Ah, Calegari, mas então é uma lei cesarista? Não. Porque também tem o oposto. Não, eu não quero, eu me preparei, a mulher pode falar, eu me preparei para ter um parto normal. Aí que é o outro ponto que tem na lei. O plano de parto, que é um documento recomendado por todas as entidades médicas do mundo, é um documento muito bacana. A mulher expressa a sua vontade. Olha, eu quero parto na banheira, com água. Detalhe, nossas maternidades têm essa estrutura, não é uma coisa inventada, não. Uhum. Dificilmente uma maternidade do estado não tem essa estrutura. Eu visitei todas. Eu quero um parto na banheira, com água quente, com a presença da doula, que agora é direito, juntamente com o acompanhante. Tudo isso eu quero. Ela vai ter. Ah, mas Calegari, mas peraí. Então o médico foi anulado no processo de forma alguma. O médico é reconhecido como autoridade técnica,
que é diferente de autoridade voluntariosa. Não é a vontade do médico que tem que se impor. O que tem que se impor é a ciência. A mulher quer o parto normal, mas tem complicação. Precisa fazer uma cesárea para salvar o bebê e até ela. O médico vai fazer. Aí ele precisa fazer essa cesárea. Só que ele vai lá e justifica no partograma, olha, foi necessário por causa disso. Então fica um documento pro médico, para ele se resguardar, Claro. pra mãe, para ela entender, olha, mãe, não deu para fazer a sua vontade por questões técnicas. Agora, o que não pode é aquilo que você falou, ó, fica quieta aí, que eu estou mandando, porque eu quero esvaziar a maternidade. Então eu não quero ficar esperando o trabalho de parto longo, vou meter cesariana todo mundo. Ou o contrário, na hora de fazer foi bom, né? É melhor pra você, mamãe. Natural, a recuperação é mais rápida. Tem uns clichês, né? Exatamente, é melhor pra você e tal. E realmente, do ponto de vista de vários estudos, o parto normal, ele é mais saudável que a cesariana. Só que o ponto que a lei bate é o parto anormal, é o parto forçado, é aquele parto que a mulher não tem condições ou ela não tem preparo, porque outra coisa que também não é colocado, o parto normal na mulher moderna, que tem um estilo de vida totalmente diferente, alimentação totalmente diferente das nossas avós, o parto normal nos dias de hoje ele precisa ser construído desde o primeiro pré-natal. A mulher tem que estudar, ela tem que aprender técnicas de respiração, ela tem que entender o seu corpo, como a maioria das mulheres, infelizmente, ainda não entendem no Brasil. Ela tem que ter atividade física, porque o sedentarismo é outra coisa que trabalha contra o parto normal. O que não dá é para eu pegar uma mulher, uma menina, muitas vezes, da periferia, que nunca ouviu falar disso, que não entende, jogar ela numa cama e falar, se vira nos 30. Muitas das vezes adolescente, né? Adolescente. E aí, e vou te falar, muitas das tragédias atingem esse público, que depois vai ter que ficar com filho, com paralisia cerebral, porque o parto longo aumenta muito as chances do bebê sofrer com falta de oxigênio no cérebro e depois você tem um caso irreversível de paralisia cerebral. Você sabe que a camada mais simples da sociedade, o cidadão mais humilde lá da periferia, ele às vezes não tem acesso à informação, às vezes tem, mas ignora essa informação. Exatamente. E às vezes a própria condição o coloca como desfavorável dentro de um hospital. Isso aí. Eu vou contar um caso prático aqui, Fica à ouvindo vontade. o senhor falar aí. Eu fui ter uma das minhas filhas. Eu não. A mulher foi ter. Eu fui acompanhar. E eu lembro que tinha uma situação de cordão umbilical no pescoço, coisa do tipo. Eu falei, rapaz, isso tá meio esquisito. Isso tá meio esquisito. Claro, aí você tá falando de o Dinho, com todo respeito aí, um profissional de comunicação, tinha um trânsito na cidade, coisa e tal. Eu tinha como gritar, eu tinha como ligar pro diretor do hospital que eu conhecia, eu tinha a quem recorrer. Tinha meios. Exatamente. O cidadão comum lá não tem isso. Não tem. E aí foi exatamente a minha conversa naquela ocasião. E o médico, aplicando um desses clichês, fique tranquila, minha experiência. Falei, irmão, deixa eu falar um negócio. A experiência sua, você guarda pra você, e o dia que você for ter o seu filho, você usa ela. Agora você vai fazer, porque agora é filho meu, então vai ser do meu jeito, e vambora fazer a cesárea aí, porque não vai ser natural não, porque eu não vou pagar pra ver. Que isso? Você tá querendo sobrepor a autoridade médica? Eu sou o pai, é isso aí, vai ser, e tá tudo certo. E tá tudo bem, irmão. É isso aí, tá tudo bem. É essa que é a questão. Não é desfazer do médico. O médico, médicos, vocês são autoridade técnica. Eu sou muito amigo dos médicos. Eu amo essa profissão deles. E nós dependemos dela. Claro. A autoridade do médico, ela existe, mas é técnica. É a autoridade do conhecimento, realmente, para salvar uma vida. Agora, quando você tem um caso de parto demorado e forçado, veja bem, tecnicamente, eu converso direto com obstetras de várias tendências, tecnicamente pode ser tanto a cesariana como pode aguardar. Ambos com seus riscos. Ambos com com seus efeitos positivos e negativos. Então, nesse ponto, a quem cabe o julgamento? É um julgamento moral. É isso. É você. Quem vai É a pagar- mãe. Quem vai é ficar com o a pai. consequência sou eu, irmão. É isso. Se for o caso que, por exemplo, mãe, pai, não tem como fazer uma cesariana porque o seu bebê já tá escorregando. Ok. Aí é uma impossibilidade, não é a vontade do médico, é técnica, é a vida. Da mesma forma, mãe, não tem como fazer esse parto normal, você vai matar o seu próprio filho. Acontece casos assim. Acontece. Você vai correr risco de vida. Não tem, o seu bebê tá atravessado. Eu sei que você quer muito um parto normal, mas nós precisamos salvar essa criança. Vai matar o seu filho. Beleza, vamos fazer cesariana. Agora, não, espera aí, porque... Não, mas não tá Já vi aguentando. isso. Não, já vi isso, calma. Aí depois quando der o problema, nasceu o seu filho, ou morrer, ou
ficar o resto da vida com paralisia cerebral, preso numa cadeira de roda. Você vai ver esse médico? E nunca mais. Nunca mais. E ele também nunca mais vai ver seu filho. Caso, eu acho que eu não ia ver nunca mais mesmo, não. Penso mais ou menos. E nem ninguém, nem só eu que não ia ver. E é isso. Então, veja bem, o médico, ele tá preservado na sua autoridade técnica. Só que a mãe e o pai têm autoridade moral. A vida é deles. Então, nós temos que conciliar isso. Não é sobrepor uma sobre a outra, mas é conciliar. Muito bem. Calegari, a sua lei, ela é maravilhosa, está em vigor. Como é que o cidadão, a mamãezinha, pode ter acesso a essas informações? Cara, você falou que tinha um panfleto. Sim, nós temos um panfleto, vou mostrar daqui a pouco para os espectadores. Nós temos acesso na nossa rede social. A Defensoria Pública hoje tem um canal também de informações, também está disponibilizando um material. E, enfim, também tem a nossa rede social, Calegari ES. Se chegar no hospital, na maternidade. É só invocar a lei. Deu ruim aqui, tô sentindo que esse negócio tá meio esquisito. Onde que a pessoa faz? Quem grita, chama a polícia? Pode ligar, pode chamar o Ministério Público, pode chamar a Defensoria e pode chamar o deputado Calegari. Posso até dar meu telefone aqui, 28 99909 8665. Repetindo, 28 99909 8665. Eu tenho uma assessoria para isso, antes mesmo da lei ser aprovada. Porque nós já comprávamos essa briga no hospital. Eu compro essa briga desde antes de ser deputado. Eu já me enfiava dentro de maternidade para impedir violações desse tipo. Mas hoje nós temos uma especialização nessa área da saúde para isso. Temos hoje assessores que estão envolvidos com esse trabalho. E graças a Deus estamos conseguindo derrubar o parto forçado no estado do Espírito Santo. Muito bem. Aí você achou que problema pouco é bobagem, achou que, esse negócio, eu vou piorar um pouco isso aqui, eu vou aumentar o desafio. Agora você se lança como pré-candidato ao Senado. Como é isso aí? Como é isso aí? Um professor, servidor do judiciário, abusado, né? Acostumado a enfrentar a esquerda, de repente vira deputado estadual e agora entra nesse desafio que eu diria um tanto quanto grande, mas o que é que não tem sido grande dos desafios que você tem assumido? Mas esse parece que é gigante. Gigante. Como é que é isso aí? Me conta esse desafio. Então, Dinho, o que acontece? A minha decisão de disputar o Senado da República, ela vem de dois fatores. Dois fatores muito simples. Primeiro fator é a maior necessidade do Brasil hoje. O Brasil hoje vive uma ditadura de toga, com destruição dos direitos, das liberdades e das garantias individuais por obra de alguns ministros do STF. Ministros esses que são suspeitos, inclusive, de corrupção. A única instituição que ainda não está anulada por inteiro, né, está omissa, mas anulada não foi. É o Senado da República e é a instituição que constitucionalmente tem o poder de exercer algum controle sobre o STF. Embora não faça. Dito isso, nós precisamos de um Senado que faça essas mudanças. Precisamos de senadores que encampem e entendam o tamanho do problema do Brasil e que esse problema precisa ser resolvido. O segundo fator, eu não tenho quem me represente. Se eu tivesse hoje um candidato ao Senado que me represente em termos de história na direita, em termos de ideais da direita, em termos de coragem e capacidade para fazer esse embate, eu não precisaria ser candidato ao Senado. Mas para você que tem conquistado de fato um espaço na cena política com sua atuação, imagino que é mais negócio, ou seria mais negócio, você fazer a manutenção da sua cadeira, ou até mesmo ir, por que não, na Câmara Federal? Né? Seria o mais fácil, seria o mais confortável, mas não seria o mais necessário. Repito, o que o Brasil precisa hoje é de um Senado de direita, conservador, que defenda as liberdades e garantias individuais. E isso significa que o Estado do Espírito Santo precisa ter essas opções. Hoje eu não vejo, por isso eu me lancei nisso. Do ponto de vista do conforto pessoal, sem dúvida alguma, seria muito melhor para mim vir para a reeleição, ou talvez arriscar menos para federal. Só que aí vem a pergunta, para que a gente está na política? Para que a gente está? Por causa de um cargo, por causa de um mandato? E com todo o respeito a quem acha que é
Cada um tem a sua visão. Para mim, política significa projeto e realizações. Eu fiz as minhas realizações como deputado. Agora, as realizações que eu acho que são essenciais ao país são no Senado. E aí vem aquela questão. É possível o Calegari ganhar? É possível. Porque o Calegari é grande, porque o Calegari é espetacular, porque ele é mais... Não. Porque eu acho que o povo do Espírito Santo vai procurar, e já começa a procurar, um pré-candidato, um candidato com um perfil que corresponde ao do Calegari. Então não se trata do Calegari ser o cara. Se trata de que o povo do Espírito Santo quer ter um senador conservador, competente, com capacidade comprovada, experiência no legislativo, sem ser da velha política, sem ser só mais um lacrador de internet, com capacidade para estar representando ele no Senado. Então, conforme as pessoas vão chegando ao Calegari, elas vão comprando essa ideia, elas vão incorporando-se a esse nosso projeto, e é por isso que eu acredito na possibilidade da nossa vitória. Naturalmente, a gente está falando aqui de uma eleição que é cara, né? Uma eleição de Senado, você precisa percorrer o Espírito Santo inteiro, não que nas outras não. Mas para Senado precisa fazer convergências, construções, para que o seu nome chegue lá nas bases. E aí, você hoje está no DC... Na democracia cristã. Foi em 2025 que você veio pro Isso, DC. 2025. Então, como é que é isso? Porque o DC não é um partido que tenha lá um grande fundo para ajudar o processo. Odinho, eu saí do partido mais rico do Brasil em termos de fundo eleitoral, que é o PL, partido que eu ajudei muito a construir nesse estado, e fui para um partido sem recurso. Mas eu sou acostumado com isso. Eu fui eleito em 2022 com 45 mil reais de gasto. 45 mil reais. Isso não elege vereador de muita cidade pequena. Eu falo o seguinte, meu voto é barato. Meu voto é barato. Meu voto é um voto de opinião. Dito isso, ainda assim eu vou precisar de muito dinheiro pro Senado. Vou precisar. Mas eu costumo dizer o seguinte, tem os apoiadores, tem pessoas que estão se voluntariando, tem uma vaquinha virtual, se alguém quiser ajudar, tá aí, ó. Tem muitos apoiadores que estão querendo nos ajudar. Eu falo, se eu tiver 500 mil, vou fazer uma campanha de 500 mil. Se eu tiver 1 milhão, vou fazer a campanha com 1 milhão. Se eu tiver 200 mil, vai ser campanha de 200 mil. O que tiver, eu vou fazer para levar essa luta. Por quê? Porque eu acredito que a vitória do Senado, já foi decidida. Está decidida por Deus. Se Deus quiser que o Calegari seja senador, ele vai ser senador. Se Deus não quiser, eu não serei senador. Isso está escrito, na minha opinião. E, ao mesmo tempo, eu acredito que o povo do Espírito Santo, independente de toda a pirotecnia propagandística que muito candidato aí com fundo eleitoral de 5, 6, 8 milhões de reais vai ter, mesmo assim, não vai conseguir emplacar junto à população. Então é com isso que eu venho para essa luta. Vou depender da providência divina e dos amigos. Agora tem um desafio que é importante para vocês que são da área pública, em especial os políticos. Temos um enigma no Espírito Santo a ser decifrado. Me ajuda, você como professor, você vai me ajudar. Eu já fiz essa pergunta para alguns convidados aqui. Como que um estado que majoritariamente é considerado de direita, comprovado isso olhando os resultados das urnas das últimas eleições, me consegue eleger governador mais aliado ao espectro da centro-esquerda, que era o caso do então governador Renato Casagrande, e aí agora números mostram uma certa vantagem, talvez pelo recall, pelo conhecimento, por ter sido governador. Do Casagrande pro Senado. Né? Como é que é isso na sua leitura? Como é que você que trabalha com política observa esses números? Esse eleitor, afinal de contas, ele é ou não é de direita? Ou ele não sabe de coisa nenhuma? Rapaz, essa pergunta sua tem muitas camadas interessantes. Vamos lá. Em primeiro lugar, a vitória do Casagrande se deve a uma série de fatores que são eles, que se eu puder elencar. Em primeiro ponto, o Casagrande administra bem. Não tem como não dizer que ele não administra bem. Eu sou muito justo nas minhas críticas. O problema do Casagrande é a ideologização que ele promoveu na educação do Espírito Santo, e promoveu mesmo por meio do secretário de Estado da Educação, e os problemas na saúde, que precisa melhorar muito. Precisou melhorar e ele não melhorou. Em todos os anos dele no governo não houve uma melhora significativa na saúde. Tirando isso, ele administrou bem o Estado, seguindo uma política que vem desde a época do Paulo Artung. Então, o eleitor foi muito pragmático. O eleitor capixaba, nesse ponto, ele meio que
estabeleceu um muro separando a eleição nacional, de caráter ideológico, temático, da eleição estadual, em que ele queria segurança, ele queria boa gestão. Ponto. Segundo ponto, incompetência da direita. A direita foi incompetente em que sentido? Ela não soube transpor esse muro. Peraí, eles criaram esse muro e eu sou o candidato da direita, ligado a temas ideológicos, então deixa eu transpor para cá também e mostrar que há segurança em votar em mim. Eu não vou desandar o Estado, eu não vou destruir algumas conquistas administrativas. Então isso gerou uma insegurança no eleitor de centro-direita. O de direita votou contra o Casagrande, mas muito eleitor de centro-direita preferiu continuar com o Casagrande e não votar. Então fomos incompetentes. A direita foi incompetente, como aliás muitas vezes a direita é. A gente erra muito nisso ainda, de mostrar para a população uma viabilidade do mandatário de direita, que não é só gritar, não é só brigar, é trazer políticas públicas. É isso. Por isso que eu fiz também um mandato do jeito que eu fiz, para mostrar que é possível. É possível você ser um político que combate as suas pautas, mas ao mesmo tempo traz resultados práticos para a população. E aí nós chegamos à questão do Senado. Casagrande está em primeiro. E eu falo a verdade para você, Casagrande vai ganhar essa eleição? Vai depender de duas coisas. Primeiro, se ele conseguir dizer para o eleitor que essa eleição de Senado é como se fosse uma terceira eleição para o governo, ele vai ganhar. Mas, se ele não conseguir, se a realidade se sobrepor, que é o quê? É uma eleição para Senado. Esse eleitor que votou nele para governador, quando for questionado, peraí, mas você votou nele, você tem gratidão a ele. Mas você sabe o que o senador faz? O senador vota. O senador vota contra ou a favor de um STF que prende velhinhas. De um STF que mantém Jair Bolsonaro preso e torturado há um bom tempo. De um STF que anula todas as decisões favoráveis à população no que se refere à lei penal, no que se refere a tratamento para criminosos, no que se refere à redução de impostos. Olha o caso do IOF que aconteceu. Casagrande vai votar contra ou a favor desse STF? Casagrande, que é... Tem a discussão dos royalties, que o Espírito Santo pode ser muito afetado. Pode ser muito afetado. Casagrande é do partido que entrou com uma ação no STF para impedir a polícia militar de subir as favelas do Rio de Janeiro. Então, peraí, é um senador desse partido que você quer? Dito isso, aqui muitos desses eleitores de direita que votaram nele para governador, direita ou centro-direita, será que vão votar? E complementando, ele perdendo essa massa de votos, até que ponto é necessário que ele perca para que ele perca a eleição? Então é um quadro complexo. Eu acho que ele é o favorito? Sim. Mas até que ponto ele vai ser, por exemplo, o primeiro colocado? Até que ponto que ele não está ameaçado? Porque ele vai ser confrontado com isso. O que um senador faz. Eu acho até que ele não vai muito em nenhum debate se tiver de Senado. É importante o eleitor, o cidadão, saber que esse ano nós teremos 2 vagas, né, para o Senado, 2 vagas em disputa. E aí a pergunta mais comum que a gente ouve: você acha que uma vaga dessas, em tese, uma fica para a esquerda, uma para a direita? Não ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho o seguinte, uma vaga da direita, se nós soubermos trabalhar, Odin, se a direita soubesse trabalhar no Estado, nós teríamos as 2 vagas para a direita. Como eu não acho que ela sabe trabalhar tão bem assim, eu acredito que pelo menos uma. Mas se a gente for realmente incompetente e se continuar certas coisas que a gente vê aí, certas insistências, nós podemos não ter nenhuma. Entendeu? Mas a princípio, se eu tivesse que apostar, 60% eu acho que uma vaga da direita nós vamos ter. Bacana. Bom, aqui no nosso programa, quando chega na reta final, eu tenho um momento que eu apresento aqui algumas pessoas, algumas personalidades, algumas situações, que eu acho que às vezes o convidado fica muito confortável. E aí o papel do bom jornalista... Vamos sacudir, né? Tirar o cara da zona de conforto, apesar de você ser um cara extremamente eloquente aqui na elucidação das suas falas. Produção, vamos lá, o nosso Fala aí para o Wellington Calegari, para ele emitir opiniões, pareceres sobre essas pessoas que vai aparecer na tela aqui. Você me diz. Já vamos começar com a temperatura lá em cima. Ricardo Ferraz. Governador do estado do Espírito Santo. Competente, administrativamente competente, provou como secretário de Agricultura, provou como gestor. Considero ele de centro-direita e é uma boa pessoa.
Eu considero que é um cara competente e de centro-direita. Porém, cometeu algo que eu não gosto, até hoje eu fico bem puto, que foi ter sido vice do Casagrande e ajudou o Casagrande em 2022 a ser Mas já foi governador. vice do Paulo Artung também. Também já foi vice do Paulo Artung, verdade. Já foi de todos os lados. Já rodou para todos os lados. Mas conta com a minha simpatia, centro-direita e bom gestor. Minha opinião sobre ele. Em relação ao modelo de governo implementado nesse período que ele está governando. Tô gostando. Algumas coisas eu estou gostando. Por exemplo, ele tirou a resolução de conflitos agrários da pasta de direitos humanos e colocou na pasta de segurança pública. Isso mostrou, foi um aceno muito importante para a ordem no Estado e para o agronegócio. Então, sim, achei que foi um bom ato. Legal, tá aí a opinião do nosso deputado estadual Calegari ao atual governador do Espírito Santo, que está como pré-candidato para disputar a reeleição. Vamos lá, produção, próximo! Rapaz, esquerdista, me parece que é muito competente na parte política, extremamente articulado, inegavelmente construiu um partido poderoso no estado do Espírito Santo, começou de baixo, e isso merece aplauso do ponto de vista da estratégia. Claro. É um grande estrategista, é um grande articulador, mas do ponto de vista de votar, eu nunca votei nele, não votaria jamais para nada, porque ele é, ao contrário do que muitos dos seus defensores pensam, ele é realmente de esquerda. Não é uma estratégia, não é porque ele queria estar bem com o Lula, não. Ele provou isso durante o mandato dele, em que coincidiu com o do Bolsonaro, em que ele fez oposição, fez falas duras ao presidente da República, provou isso com a Secretaria de Educação, em que houve a implementação de políticas ideológicas que eu combati. Enfim, é de esquerda. Mas deixa eu perguntar para você. Pergunta. Ele é o principal fiador e aliado do nosso quadro anterior. Fato. Como que você identifica esse casamento e como você avalia isso? Isso aí é ruim. Isso é ruim e eu acho que... Isso vai somar para Ferraço ou vai trazer prejuízo? Soma por um lado, mas ele vai ter que explicar para o eleitor dele isso. Ele vai ter que explicar como que ele, sendo vice do Renato Casagrande, vai conseguir criar um novo modelo de governança personalístico dele, que represente as tendências políticas dele, que não são as mesmas do Casagrande. Ele provou. Ambos, quando foram senadores, tiveram posturas totalmente diferentes. Casagrande, como senador, era da base do governo Lula. Ricardo Ferraz, quando foi senador, foi oposição sistemática ao governo Lula e Dilma. Votou pelo impeachment da Dilma, votou a favor, foi relator da reforma da trabalhista. Então, veja bem, que eles são diferentes, sim, é óbvio. Sim. Agora, realmente... Mas tem tempo para dialogar eu acho que isso? Esse é o desafio de Ricardo Ferraz. Mostrar para o eleitor capixaba que ele traz o melhor de Casagrande sem pegar o pior de Casagrande. Essa que é a disputa. Tá aí, opinião forte. Ex-governador Renato Casagrande, pré-candidato ao Senado, como a gente já mencionou aqui. Vamos lá, produção. Próximo, fala aí o que pensa Calegari sobre colega de bancada, possível adversário na disputa, porque também é um pré-candidato a senador, deputado estadual Sérgio Meneghelli. Meneghelli. Assim, como pessoa que te lida ali na Assembleia, é um cara legal, gente boa ali dentro, não lidar, porém, politicamente, vamos fazer uma análise política. Claro. É um showman. É uma pessoa que vive da imagem. Eu não diria que tem aquela substância política que é apresentada. Eu acredito, eu tô falando assim, de identidade. Sim. Por exemplo, o Serginho é o quê? É direita? É esquerda? É centro? Nós não sabemos. Porque ele faz questão que as pessoas não saibam. Ele é o Serginho, né? Então, é um camarada que não tem ideologia, não mostra os valores que defende ou que é contrário e que, portanto, acaba sendo uma incógnita para o eleitor sério, para o eleitor que está querendo se identificar com o seu candidato. Então, veja bem, respeito o trabalho dele, respeito como deputado, como colega, quero todo o bem do mundo para ele, porém, não é uma figura que mereça minha admiração política. Se você tivesse, e provavelmente isso pode acontecer, já que vocês dois são pré-candidatos ao Senado, estivesse num debate, que pergunta, olha eu botando você na cruzeta aqui, que pergunta você faria pro nosso nobre deputado Meneghelli? Meneghelli, você como senador
votaria a favor da cassação do ministro Alexandre de Moraes? Essa seria a minha pergunta. Pergunta. Eu já convidei ele para vir aqui também participar aqui. Meneghel, tô esperando aí. Quem sabe você E vem complementaria a minha pergunta. Você votaria a favor da cassação do Alexandre de Moraes, tendo em vista que você declarou que Daniel Silveira deveria ser preso por causa de uma opinião emitida contra Alexandre de Moraes? Essa seria a pergunta que eu faria para ele. Com a palavra, deputado Meneghel, vamos aguardar aqui com o maior prazer receber, que é uma pessoa que eu também tenho uma estima, porque é um cara gente boa. Gente boa. Próximo, opinião do nosso deputado estadual Calegari. Quem é o Agora sim! Vamos lá. Tava fácil até agora. Tava fácil, opinar, você quer me complicar, né? Considero senador Magno Malta. Apesar de tudo, de todas as discordâncias que nós tivemos, considero ele um amigo. Considero ele, não sei se ele tem essa consideração por mim ainda, mas eu o considero um amigo. Acho um grande senador, um modelo a ser seguido, mas acho que falha como líder político no estado dele, líder partidário, né? É um gigante. Magno, se você estiver vendo isso, você é um gigante na luta pela direita conservadora em Brasília. Porém, como líder partidário, deveria ouvir, deveria conversar com os filiados. Aliás, é um problema dos partidos em geral no Brasil. Nós não temos democracia partidária nenhuma. Os partidos brasileiros têm dono. E isso é ruim. Daí vem aquele clichê que é falado na grande mídia, os caciques. Os caciques. E o caciquismo, ele é ruim pro partido, é ruim pro povo e é ruim pro próprio cacique. Porque o cacique, ele fica acreditando que ele tem um partido. Não, ele não tem um partido, ele tem uma sigla. Ele tem uma sigla. Porque o partido, no sentido de filiados, você conquista a liderança e a confiança. Não estou dizendo que ele não tem a confiança dos filiados, de forma alguma, não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que é preciso ouvir mais, dialogar mais com a sua base partidária. Eu defendo o modelo americano, primárias. Sim. Temos que ter primárias. Todos os cargos partidários deveriam ser eleitos. Porque às vezes um camarada que é um excelente político, um excelente mandatário, não está à mesma altura como dirigente partidário. São atividades diferentes. Sim. Basicamente isso. Tá. Você deixou o PL, que é o partido aqui no estado, liderado por ele. Isso tem a ver com a sua possível candidatura ou pré-candidatura tudo a ver. De Senado? Tudo a ver. É claro que... Lá não teria espaço para você disputar? Não. O próprio senador deixou claro em entrevista que a candidata seria a filha dele. Então, a partir do momento... Mas não pode ter dois? Mas ele deixou claro que não teria. Então, o que acontece? Eu ajudei a construir o PL, eu entrei no PL antes do Bolsonaro, em 2020, quando o senador, inclusive, estava sem mandato. Nós ajudamos a construir esse partido. Rodei o estado inteiro apoiando os nossos diretórios municipais. Tenho muito carinho pelo Magno. Ele sempre me deu liberdade dentro do partido para agir, do ponto de vista. Mas quando chegou nessa questão do Senado, eu não estou falando que tinha que ser eu o candidato do PL, ou fulano, Beltrano. O Gilvan tinha saído da disputa, né, aberto mão, era quem nós apoiávamos. E aí, quando aconteceu isso, eu advoguei o quê? Que deveria ser feito uma leitura interna. Os filiados serem chamados para... E isso não houve, ele não deixou a brecha para isso na medida em que ele começou a ir na imprensa e falar, não, a candidata é minha filha. Então, nesse ponto, como a gente faz? Os incomodados que se mudem. Como eu tenho consciência que os partidos brasileiros, infelizmente, têm dono, e o dono do PL do Espírito Santo é Magno Malta, o que eu vou ficar fazendo ali? Se ele é o dono da fazenda, eu não sou gado. Entendi. Entendeu? Então eu saí do partido respeitosamente, sem brigar, sem falar mal dele, nem ele de mim, eu acredito. E fui para a Democracia Cristã, onde fui convidado pelo presidente para estar lá e estamos seguindo nossa vida. Mas foi isso sim. Inclusive, caso você tenha sucesso na sua disputa, será colega lá em Brasília dele nos próximos 4 anos. Com certeza, tem muito a aprender com ele. É um modelo de atuação parlamentar, é um político que marca a história do Brasil. Tem todo o meu respeito. Muito bem, a opinião do nosso deputado Calegari. E agora, para fechar, vamos aqui ao nosso último ilustre, para você emitir seu parecer, sua opinião, o que pensa sobre o ex-prefeito de Vitória, também pré-candidato ao governo do estado, Lorenzo Pasolini, que foi deputado também antes, né? Sim, foi deputado estadual. Respeito, jovem, que é uma virtude no momento atual do estado do Espírito Santo.
jovem, honesto, pelo que dá pra ver, pelo que a gente viu até agora, de centro, não é de direita, não considero direita, considero ele centro, né? Não conheço as opiniões políticas dele. Nem centro-direita? Não. Pra eu falar que ele é centro-direita, eu teria que saber as opiniões dele sobre alguns assuntos, sobre Lula e Bolsonaro, eu teria que saber as opiniões dele sobre a anistia ou a destruição das liberdades e garantias individuais pelo STF. Eu teria que ouvir essas opiniões dele. Eu teria que ouvir... Mas não é agora que vai se ouvir? Agora pra então, frente. pô, aí Porque quando chegar, quando eu ouvir as opiniões dele, aí eu vou poder determinar que ele é de direita ou não. Então deixa eu refazer minha pergunta. Quais as suas impressões? Ele se assemelha mais com alguém que tem esse viés ou alguém que tem o outro viés? Ou nenhum dos dois viés? Olha, pra mim ele é de centro. Eu não vejo ele, obviamente, na esquerda, nem na direita. Eu vejo ele como um político que tenta se equilibrar entre as duas vertentes, né, pra extrair o voto das duas áreas. Talvez por ter governado Vitória, que é uma cidade que tem muita esquerda, talvez uma das cidades que tem mais esquerda no Espírito Santo, ele tenha adotado essa postura de governo. Mas assim, pode ser um grande gestor do Estado, parece que fez um bom governo em Vitória, não é? Isso é mostrado pela forma como ele foi reeleito, pelo carinho que a população tem por ele. Eu respeito esse legado administrativo. E algumas pesquisas, né? Embora tá uma confusão esse negócio de pesquisa, né? Pesquisa virou um negócio. Virou um negócio. Esse é o problema, é um negócio pesquisa. Então, veja bem, ele tem muita chance de se tornar governador do estado, só que eu acredito que ele deveria se posicionar mais em temas de valores. Ele deveria se posicionar, também de saber o que ele defende. Eu preciso saber. Igual, por exemplo, eu preciso saber se ele tá mais puxando para a direita ou para a esquerda. Se vai ser um governador que vai continuar o processo ou permitir, que às vezes você não entra no processo, você não promove, mas você permite que promovam. Claro. Às vezes você não é um ideólogo da esquerda, mas o seu secretário de educação é. E aí? Entendo. Como é que é isso? Eu preciso saber qual é a postura que ele vai adotar. Dito isso, acho que ele tem plenas condições também de ser governador do estado. Se for palanque de Flávio, por exemplo, se o palanque de Pasolini for o palanque de Flávio aqui no Espírito Santo, isso pra você é o balizador? Não. Sabe por quê? Eu vou te falar. Mas você votaria no outro palanque, então? Não. Do Lula? Não, eu não... O palanque do Lula é o Helder Salomão, né? Sim. É o Helder Salomão. Mas vamos pensar no segundo turno. Vamos aqui eliminar... aí no segundo turno... Vamos eliminar aqui os veja bem, pra mim é o seguinte, hoje no estado do Espírito Santo, dos pré-candidatos ao governo do estado, você tem um de esquerda, que é Helder Salomão, e dois de centro, que são Pasolini e Ricardo Ferraz. Nenhum dos dois eu considero de direita raiz. Puro sangue. E nenhum dos dois eu considero de esquerda. Todos têm seus prós e contras. Mas o Pasolini é a novidade, porque o Ricardo é a continuação do Renato. E o Pasolini não seria a continuação do Paulo Artung? Se você for analisar bem, é o mesmo modelo que nós estamos vendo no estado desde 2002. Com suas virtudes e seus defeitos. Mas é o que tem, Calegari. É o que tem. Não tem outros, não. Por isso que eu te falo, eu ainda não tenho, Se você perguntar pra mim, fazer a pergunta direta, Calegari, você votaria em quem pra governador? Eu ainda não tenho. Eu não decidi. Eu sei que eu não voto em Helder Salomão. Eu vou votar em um dos dois. Qual dos dois? Não sei ainda. Não sei ainda, sinceramente. Pô, você tá me deixando preocupado, Calegari. Não é mais... Não, vou falar, tô falando sério, porque um tá abraçado com Casa Grande, o outro tá abraçado com Flávio Bolsonaro, e você ainda tá com dúvida. Quem tá abraçado com Flávio Bolsonaro? Eu tô falando, eu tô pensando na hipótese que a gente colocou aqui. Olha só, deixa eu te falar. Na hipótese que a gente colocou aqui. Ô, Dinho, vamos lá. O meu critério de escolha de candidatos nunca foi quem o Bolsonaro define como candidato. Sabe por quê? Bolsonaro já pediu voto para Alexandre Frota. Já pediu voto para Joyce Hasselman. E o que essas pessoas fizeram? Então, veja bem, o que eu e o eleitor de direita tem que se perguntar é o seguinte: não é quem o Bolsonaro apoia, é quem apoiou o Bolsonaro sempre. Eu, por exemplo, nem tenho foto com o Bolsonaro. Tenho uma. Mas eu tô nas ruas defendendo o nome do Bolsonaro desde 2014. Então, vem cá, eu tenho menos valor pro eleitor de direita do que um cara que era centrão a vida toda e de repente foi lá em Brasília por causa de um cargo que ele tem e tirou uma foto, fez um vídeo com o Flávio? Não, entendo. Essa que é a questão. Dito isso,
Nenhum dos dois é bolsonarista, irmão. Não, isso é fato. Então, Isso é assim, fato. o Flávio Mas eu tá tenho no que- palanque dele. Mas eu Tá, tenho que mas usar isso- algum critério pra decidir. O meu critério vai ser de competência administrativa e repúdio à esquerda. Ainda que isso signifique... Aquele que falar pra mim, não é falar pra mim que vota em Flávio, não. Não é falar pra mim que vota em Flávio. Irmão, isso Eu quero o E no governador... segundo turno, o PT vai ficar onde, por exemplo? Aí é eu não disso sei. que eu tô falando. Aí nós vamos ver no segundo turno. Então, Por exemplo, eu sei que o PT odeia o Ricardo. Porque ele votou a favor do impeachment da Dilma. sim. Mas no segundo turno não vai ter que decidir. Não sei. E aí não necessariamente... E se eu te disser que tem muito petista Não, que gosta do Pasolini? Mas não necessariamente no partido, eu quero dizer a sigla em si. Mas quer eu dizer, falo assim, a esquerda? as pessoas que Olha são só, ligadas a esse Dinho, partido. não vejo a esquerda com esse repúdio ao Pasolini que você tá achando, não. Não. Eu vejo muito... Eu vejo que o PT briga muito com o Ferraço, até em razão Odeia dos ele. movimentos que ele tem Odeia. feito. Ele botou pra Uma coisa fora que é um pessoal. importante até colocar: a esquerda do Espírito Santo odeia muito mais o Ferraço do que odeia o Pasolini. Essa é uma verdade que às vezes algumas pessoas não querem enxergar, mas é a verdade. Mas foi o Pasolini que tirou a prefeitura deles, hein? Tirou a prefeitura De Vitória. do PPR. Do João Collor, derrotou. Verdade. Mas foi o Ferraço que tirou a presidente deles votando lá no Senado pra caçar. Ó, Tá vendo como é que é um tema polêmico? Mas tá- dito isso, eu não sou nem Pasolini nem Ricardo, do tá? jeito que você tá falando aí, eu com a camisa, porque estamos na época da Copa do Mundo, eu com a camisa do Brasil, daqui a pouco vão pensar que eu sou o Não, olha só. Não, eu só tô aqui apertando pra Ó, colocar o meu e papel. pode falar, eu vou falar a verdade. O que o eleitor de direita tem que ter como critério para escolher o seu candidato, eu sempre bati nessa tecla. Eu falei isso diante do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro veio no Espírito Santo, lá eu discursei na Assembleia. Se você for lá, você vai ver. Não olhem quem recebe o apoio do Bolsonaro. Foi com ele ali. Não sei se ele gostou do que eu falei ou não. Não olhem quem o Bolsonaro apoia ou tá no palanque. Olhem quem sempre apoiou o Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro erra. Até mesmo induzido por alguém. Claro. Se eu chego pra você, pego um camarada aqui, que é de esquerda, que é bandido, apresento a ele que ele não conhece a realidade do meu estado, e fala aqui, presidente, esse cara aqui é de direita. Ele vai fazer um vídeo pro cara. Sim. E às vezes um cara que é bolsonarista raiz, mas que não tá numa situação partidária, que possibilite esse contato, não vai ter o apoio do Bolsonaro. É preterido. É isso que eu tô te falando então, irmão. Eleitor de direita, olha a biografia dos pré-candidatos. Olha os valores. Eu vou votar no governador que, primeiro, mostrar que é bom gestor. Acho que os dois são. Segundo, mostrar que repudia totalmente certos valores da esquerda. Eu vou querer ver a cena dos dois. E terceiro, aquele que não tiver o apoio de Lula. E isso a gente vai saber no segundo turno. Agora não está definido. O apoio de Lula no estado do Espírito Santo é de Helder Salomão. Não tem. Eu já rejeitei o Helder. O Helder é PT. Agora eu não vou rejeitar nenhum dos dois, porque nenhum dos dois tá com o Lula. E tem mais um quarto item que você esqueceu de colocar aí, pô. Qual? E quem vai dar palanque também pro Calegari fazer a campanha dele. Quem sabe? Vou falar um negócio pra você. Ó, você vê como é que eu sou justo. Eu tô falando de Ricardo aqui com um máximo de justiça. Eu tenho certeza que o Ricardo Ferraz não vai me dar palanque. Mas olha só como é que eu tô sendo justo. O Ricardo não vai, o palanque dele já tá definido. É Rose e Casagrande. Mas aqui nós estamos procurando o quê? A justiça. Entendo. A justiça. Então, por exemplo, não sei se eu vou ser palanque vou estar no palanque do Pasolini, não sei se eu vou estar neutro. Provavelmente eu vou estar neutro. Quem quer o partidinho pequeno igual Mas desse? não pode, Calegari, ficar neutro. Você é um cara Não, importante. neutro neutro no palanque. Não, então, mas Eu vou declarar meu voto pra alguém. Não, eu falo mesmo, independente disso aqui, eu acho que você precisa estar em algum palanque. Ai, Porque vai depender deles. Não, eu digo porque a sua figura agrega. Eu concordo. O seu discurso agrega, o seu trabalho agrega. Então você precisa estar em algum palanque. Não, se me chamar e o projeto for bom, vamos estar junto. Muito bem. Dito isso, agradecer demais a Eu que presença desse nobre amigo que eu tenho a oportunidade de conviver, né, nos bastidores. Todo dia nós estamos ali na Assembleia. Numa resenha, numa outra. Obrigado por ter aceito o convite aqui, por ajudar a esclarecer alguns fatos. Eu tenho certeza que botou uma sementinha na cabeça de muita gente que deve estar pensando, deve estar se perguntando: o que é isso? E agora? E agora? O que esse cara fez comigo? Obrigado, meu irmão. Eu só tenho a agradecer, eu gosto desse tipo de entrevista assim mesmo. Eu acho que a entrevista tem que ser assim.
Tem que botar mesmo, falar. E eu não tenho medo de me expressar, de dar minhas opiniões. Gostei muito das perguntas, gostei de estar aqui com você, meu irmão. E sempre que for necessário, sempre que você quiser, só chamar que a gente vem aí, meu amigo. Espero que numa próxima oportunidade, já quem sabe, Senador. em Brasólia como senador, rapaz. Recebo, como diz... Tamo junto, Obrigado, meu irmão. Obrigado aqui pela tá? participação. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, ajude a nossa mensagem a chegar cada vez mais longe. No Spotify também você encontra a gente. Divulgue o nosso trabalho. Caligari, até a próxima. Valeu, Jim. Valeu, gente. Tchau.